Olá pessoal, eu me chamo Vanilda e nesse vídeo eu trago para vocês o propósito do perdão. O que é perdão, como ele age, qual é o efeito dele na nossa vida. Eu peço que vocês curtam esse vídeo e compartilhem, para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante. O propósito desse vídeo é tentar compartilhar com vocês o caminho que percorri para alcançar o auto-perdão. Não é uma coisa fácil. Se auto-perdoar não é fácil porque muitos de nós usufruem dessa palavra, faz uso dessa palavra sem conhecer o real sentido dela, o que ela realmente quer dizer. O perdão ele é um antídoto curativo e quando usamos da forma certa somos curados. Quero que vocês entendam que o sentimento de culpa é como, eu não sei se eu poderia falar essa palavra aqui, mas eu vou falar porque era assim que eu sentia. É como um câncer que corrói a alma e nos destrói de dentro para fora. Esse sentimento tão angustiante e corrosivo e aprisionante, porque é uma cadeia. A culpa, ela te mantém acorrentada. Você não consegue se soltar. Muitos de nós carregamos esse sentimento por anos. Foi o meu caso. Nem todos conseguem destravar essa porta. Prova disso é um número assustador de pessoas reprimidas, ansiosas e depressivas. Certas culpas parecem ser universais. Elas são universais, porque independente de classe, independente da idade, independente da família, independente do nome, independente da sua conta bancária, todos provam das mesmas dores. Então é universal, não escolhe a pessoa. Todos nós, em alguma fase, em algum momento da vida, teremos o dessabor de provar delas, infelizmente. E por motivos bem parecidos. Os motivos são bem semelhantes. Eu vou citar aqui algum deles e eu acredito que muitos vão se identificar. Culpa em relação aos pais, aos nossos pais, por não termos suprido as expectativas que eles depositaram em cima de nós. Culpa com relação aos nossos filhos por termos falhado com eles, por não termos sido presente o bastante, por não termos feito o que deveríamos ter feito da forma como era para ter sido feito. Culpa por ter errado, por ter fracassado, por ter tomado decisões erradas que trouxeram maus resultados e danos à nossa própria vida. Culpa por não nos sentirmos suficiente a ponto de sermos negligentes com o nosso próprio bem-estar. Sentimos culpas por não termos sido bom o bastante a ponto de suprir as expectativas que outras pessoas depositaram em cima de nós, que esperavam que nós as correspondesse da maneira como foi depositada em cima da gente. E por aí vai. Essa lista ela é extensa. Essa lista ela abrange muitas áreas assim da vida, mas eu acredito que esses são os pilares assim principal, o foco principal, a base. Pelo menos não estamos sozinhos nas nossas culpas. E isso vocês podem acreditar, não estamos sozinhos mesmo. E de certa forma, isso nos traz um certo conforto, poder acreditar que como nós tem uma multidão provando as mesmas dores e chorando o mesmo choro, lamentando o mesmo pranto. Como eu, como vocês, tem muitos de nós vivendo a mesma situação. Vale lembrar que o remorso é corrosivo. Eu já ouvi falar que remorso e culpa é a mesma coisa, mas não é. Não é. O remorso ele corrói, ele é corrosivo, ele destrói, ele é como um ácido. Mas ele é a luz que, ao acender na nossa mente, nos leva à tomada de consciência de um erro que por nós foi cometido. Dessa forma, somos levados ao arrependimento, como revisão da nossa atitude errônea. O arrependimento, ele tem um efeito. Ele tem um efeito mais claro ali na causa, mas o remorso não. E o remorso, ele destrói. O remorso e o arrependimento são positivos. Traz crescimento pessoal quando motivam a um pedido de desculpa e a uma possível reparação, quando é possível reparar o dano feito ao outro ou a nós mesmos. Quando a gente consegue reparar algo que a gente fez que não deveria ter feito e que prejudicou o outro e prejudicou a nós mesmos,
não apaga o que foi feito, o que foi feito não se desfaz, mas suaviza, ameniza, torna a convivência possível. Já a culpa é o mal-estar pelo auto-julgamento severo pelos nossos erros e imperfeições. E disso aqui eu tenho propriedade para me falar. Sobre isso aqui eu tenho propriedade para me falar. Sobre o massacre, sobre se autopunir por algo que foi feito. Eu alimentei também essa ideia de autopunição por anos. Por anos eu me puni, eu me autossabotei. Nós mesmos nos castigamos e nos punimos, nos privando de alguma coisa boa, nos sabotando, nos considerando indignos, não merecedores de amor, de afeto, de felicidade, de carinho, de boas coisas. Anulamos esses pontos como uma forma de se autopunir. E isso é muito triste. A culpa não é positiva, não traz crescimento pessoal. Pelo contrário, ela nos paralisa, nos aprisiona. E se a culpa é uma prisão, a chave que abre essa cela é o perdão. E nem se trata do perdão do outro, a quem a gente eventualmente prejudicou ou aquela pessoa nos prejudicou. Quantas vezes recebemos perdão de uma pessoa e não muda nada em nós? Não muda absolutamente nada em nós. Ainda assim a gente continua se sentindo culpada, continua sentindo aquela angústia, aquela tristeza, aquele mal-estar. Além disso, muitas vezes a culpa não é pelo o que fizemos a alguém, mas pelo que fizemos ou deixamos de fazer a nós mesmos. Disso aqui também eu tenho propriedade para me falar, porque o sentimento de culpa não era nem pelo que eu havia feito ao outro, mas pelo mal que recaiu sobre a minha vida. Então, o que eu fiz ao outro recaiu sobre mim. Então, disso aqui também eu tenho propriedade para me falar, porque eu tive a infelicidade de provar disso por anos. Tão certo como a luz do dia, o mal que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Porque tudo sai e volta. Tudo que sai, volta. A energia que vibramos é a mesma que atraímos. Se a humanidade tivesse consciência disso, o mundo seria um lugar melhor, pode acreditar. Nesse caso, não há quem pode nos perdoar a não ser a gente mesmo. E foi assim que cheguei à conclusão que a gente só se liberta do peso da culpa através do auto-perdão. É aí que está a nossa maior dificuldade. Chega a esse entendimento. Porque primeiro a gente passa anos negando, passa anos não aceitando, passa anos culpando o outro, até a gente entender que a gente precisa reconhecer a parte que nos cabe e nos auto-perdoar por aquilo, leva-se uma vida. Mas eu nunca desisti de sair daquela gaiola, aquela prisão, aquela gaiola emocional. Voltar à liberdade, sonhar e viver livre como Deus me fez para viver. E esse foi o motivo da minha busca incansável e incessante. Por anos eu busquei uma maneira e um como. Eu persegui esse como uma pessoa faminta persegue o alimento para saciar sua fome. Me libertar do peso da culpa e viver, ser livre para viver, ter liberdade que só era possível através do perdão. Mas eu demorei muito para chegar a esse entendimento. Quando eu era menina, eu vou falar como eu cheguei neste lugar de culpa. Quando eu ainda era menina, no auge dos meus 16 anos, em um domingo pela manhã, o meu pai me fez uma pergunta. Era tão fácil eu ter respondido para ele, era apenas sim ou não. Mas por medo da reação dele, por medo da reação que ele teria, eu respondi que não. Quando na verdade era sim. Aquilo que ele havia me perguntado, aquilo que ele estava me perguntando, era sim. Mas eu jurei para ele que não. Porque eu tive medo de enfrentar a reação dele, eu tive medo das consequências naquele momento. Mas aquele não que eu dei sendo sim não me isentou das consequências daquele não. Aquela manhã de novembro de 1994 ia mudar a minha vida e a minha relação com os meus pais para sempre. A nossa relação ficou abalada, ficou mexida. Eu não tinha noção das consequências daquele não. Eu não tinha noção nenhuma. E aquele não mudou o rumo da minha vida para sempre. O rumo da minha vida foi mudado naquele dia e o rumo da minha vida foi mudado com aquele não. Por meses seguidos,
eu vivi a dor da culpa e o peso do remorso. Eu não conseguia desfazer o que eu já havia feito. Eu vivia presa na loucura, na busca de encontrar uma maneira de sair daquele labirinto, porque era como um labirinto, que por mais que eu procurasse a saída dali, mais enroscada naquilo eu ficava. Mas eu não encontrei a saída. E daquela forma eu segui a minha vida. Eu fui seguindo adiante e eu fui tendo um tropeço atrás do outro. E eu vivi por anos atormentada e me autopunindo, me autocastigando, me automassacrando como forma de punição, porque eu acreditava que tudo que acontecia na minha vida de ruim eu merecia, porque era o castigo, era a punição daquela minha atitude naquele momento. A partir daqueles dias, meses e anos, eu passei a acreditar que tudo que me sobrevia de ruim, eu merecia. Minha energia com relação a mim mesma era baixa. A minha autoestima baixou, a minha energia era baixa, eu vibrava na falta, eu vibrava na escassez, eu vibrava no medo, eu passei a vibrar sempre na falta, sempre no medo, sempre sobre alerta. E eu passei a atrair muitas situações difíceis para minha vida, inclusive pessoas que não tinham nada a ver comigo. Não tinha nada a ver com a minha forma de pensar, não tinha nada a ver com o meu modo de agir, não tinha nada a ver com o modo como eu me posicionava diante do mundo, diante da vida, diante das coisas, mas eu passei a atrair esse tipo de pessoas por causa da energia que eu estava vibrando. Agi assim por anos, sem perceber. Eu não tinha consciência disso. Era algo que eu fazia de forma inconsciente. Eu vivia uma tormenta sem fim. Você sabe o que é tormenta? Tormenta é aquele vendaval que passa e destrói. Até que um dia eu tomei consciência que eu vivia em uma prisão mental, sem saber. O conhecimento liberta. O conhecimento, você ter conhecimento das coisas liberta. Eu passei 2 décadas da minha vida buscando nos livros, na religião, pesquisando no Google, uma maneira de como sair daquela prisão. Aquela não era eu. Eu tinha sido saudável um dia. Eu tinha tido paz na mente um dia. Então eu sabia que aquela pessoa não era eu. Mas eu encontrei a luz no fim do túnel, no autoconhecimento. E a chave que abriu aquela cela foi o auto-perdão. Eu precisava perdoar a mim mesma, não a Vanilda na consciência de hoje. Porque hoje eu sou uma mulher adulta, racional, eu tenho consciência das coisas. Mas a Vanilda menina, porque as emoções, o meu emocional, as minhas emoções, o meu emocional era liderado pelaquela menina. Então eu precisava perdoar a Vanilda menina, a adolescente que eu fui. A adolescente que por medo e acuada se colocou naquela prisão. Eu saí daquela prisão, uma mulher forte, uma mulher consciente, determinada. Eu saí da já uma mulher, mas eu entrei ali uma menina. Quem me colocou ali foi aquela menina. Só quando eu perdoei a mim mesma, eu fui capaz de perdoar o meu pai. Durante 10 anos, em uma religião, eu tentei perdoar várias vezes. Por várias vezes eu orava, eu dobrava meu joelho, eu orava, eu fazia propósito, eu fazia jejum. E eu orava perdoando meu pai. Mas eu não obtinha sucesso porque eu falava que eu perdoava. Mas eu falava para mim mesma que eu tinha perdoado, mas eu continuava sangrando. A ferida continuava aberta. E eu não entendia por que as pessoas falavam que o perdão curava, que o perdão libertava, mas ele não tinha efeito na minha vida. E só então eu entendi que o perdão que eu liberava não me curava. A ferida seguia aberta, porque só damos o que temos. E sem me perdoar, sem eu exercitar o auto-perdão na minha vida, eu não sabia o que era. Então eu não podia dar de forma sincera algo que eu não tinha. Ao tomar a decisão errada, quando eu era adolescente, eu abri uma ferida no meu coração. Tudo começa e tudo termina em nós mesmos. Eu culpei meu pai por anos, mas quem abriu aquela ferida em mim foi eu mesma. Aquela ferida, ela foi aberta por mim, e só me auto-perdoando eu conseguia fechar ela a ponto de obter o perdão curativo. Porque a mão que bate é a mesma que acaricia. A boca que profere a maldição é a mesma que profere
bênção. As bênçãos é a mesma que abençoa. E isso não sou eu que estou falando, isso é bíblico. Que a palavra do homem, a palavra da mulher, seja uma só, sim ou não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Isso não são palavras minhas. Isso é bíblico, isso está na Bíblia. Então use o poder, use esse poder que nos foi dado com sabedoria, para que sobre a sua vida recaia coisas boas e não maldição. Somente a verdade tem o poder para libertar o ser humano do seu cativeiro mental. Só a verdade liberta. Só quando você toma consciência e você assume a parte que te cabe, que foi o que eu fiz, eu consegui sair daquele cativeiro. Porque o meu pai, ele me deu o poder de escolha. Meu pai não tomou a decisão por mim. Eu poderia ter falado a verdade naquele dia, mas eu não falei. E eu não consegui me livrar das consequências. O que eu temia veio. Então seja livre pelo alto perdão. Perdoe e se perdoe. Liberta o outro da dívida e da culpa e se torne livre também. Porque quando perdoamos o outro, libertamos o outro, mas também nos tornamos livres. Porque tudo aquilo que aprisionamos nos torna igualmente prisioneira. Então eu acho que esse vídeo já ficou longo demais. Nem era para ele ter ficado tão extenso assim. Mas isso vai ser bom para refletir, para vocês refletir. Eu acredito que isso vai ajudar muita gente. Eu acredito assim que essas reflexões elas irão ajudar assim, muita gente. E eu espero que muitas pessoas sejam tocadas e sejam libertas. Porque a gente precisa entender que os nossos pais, eles... Um dia eu fui filha, continuo sendo, mas hoje eu sou mãe. E eu errei muito com os meus filhos também. Então eu não sou perfeita. Como eu não sou perfeita, os meus pais não são. Então a gente tem que parar de esperar a perfeição do outro, porque muitas vezes a gente exige do outro aquilo que nem mesmo nós somos capazes de fazer. Então é isso, somos humanos e como humanos somos imperfeitos. Libera o perdão, se liberta através do perdão. Perdoe e se auto-perdoe para que as bênçãos, a felicidade recaia sobre a vida de vocês. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhe com uma pessoa que você ama e que você sabe que está vivendo algo desses pontos, desses tópicos aqui que eu citei. E por hoje é só.